Vamos lá, pessoal, vamos estudar aqui o uso capião. O que eu trago para você aqui de importante? O uso capião é o direito de posse ou aquisição, seja de bem móvel ou imóvel, importante lembrar carro, moto, caminhão, eu consigo fazer também uso capião, não só de casa, terreno, apartamento, baseando-se assim principalmente pelo lapso temporal que o indivíduo ocupa ou faz uso do bem, no qual se faz necessário ocorrer de forma contínua e ininterrupta, tá? Vamos lá. Muito comum no Brasil o uso capião, e esse assunto abrange diversos modos de aquisição de propriedade, aquisição atualizadas pelo novo Código de Processo Civil, inclusive em 2015, o qual acabou acarretando sua alteração, inclusive dos procedimentos especiais do antigo CPC de 1973 para o procedimento comum. Os procedimentos estão definidos pelos livros do Código Civil, o atual Código de Processo Civil e também na nossa Carta Magna, a Constituição Federal de 88. Assim, uma vez atualizado o Condex processual, este continua abrangendo as peculiaridades da uso capião de bens imóveis, mantendo as devidas especialidades. Tais alterações, aliás, possuem relação, sim, com o procedimento de citação frente aos confinantes e na publicação de editais, por exemplo, também. Embora primeiramente criticado o novo Código de Processo Civil, ele trouxe diversos avanços para o ordenamento jurídico e, claro, grandes inovações. No âmbito das usos capiões, fora gerado, sim, até mesmo uma facilidade para os possuidores, como a inexigibilidade da juntada de planta e do imóvel, a planta do imóvel, e também a intervenção do Ministério Público. Apesar disso, ficou claro pela doutrina, mas ainda na prática nós continuamos utilizando, o judiciário continua pedindo. Então, é um avanço teórico, não prático, né? Não é mais necessária a exigência da Fazenda Pública também ser comunicada acerca da existência da demanda, mas o ideal é fazer na prática, o ideal é fazer para evitar qualquer tipo de nulidade. A uso capião é o direito de posse ou aquisição, seja de bem móvel ou imóvel, baseando-se principalmente pelo lapso temporal que o indivíduo ocupa ou faz uso do bem, o qual faz necessário ocorrer de forma contínua e ininterrupta. Mencionando o lapso temporal, se submete a previsões determinadas em lei, variando caso a caso. O conceito de uso capião, ao nos depararmos com o capítulo 2º do presente Código Civil, 10.406/2002, que delimita amplamente a uso capião, este não nos traz uma definição clara, de forma exemplificativa, apenas à própria espécie de uso capião extraordinária que nós temos no 1238, que esclarece muito bem aquele que por 15 anos, sem interrupção, sem oposição, possuir o imóvel como seu, adquire a propriedade independente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, o qual servirá de título para o registro do cartório de imóveis. É importante a gente ressaltar que há um rigor legal que irá definir e diferenciar os modos de aquisição pela uso capião, podendo inclusive reduzir os prazos de posse sobre determinado bem. Exemplo, do artigo supramencionado, o período de 15 anos, que é o prazo máximo, e que será reduzido conforme veremos no parágrafo único. Vamos lá no parágrafo único. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo, 1238, vai ser reduzir-se-á de 10 anos para 10 anos, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Então, também fica claro aqui. Em relação às espécies de uso capião, nós falamos da do 1238, mas vale a pena lembrar também que para que a uso capião se concretize, o principal requisito a ser respeitado pelo possuidor será dar função social à propriedade, ou seja, aquele que ocupar determinado imóvel, dar-lhe determinada função, cuidar, cultivar ou outra destinação que possa acarretar valorização ao imóvel, lhe será sim possível demonstrar que há um ânimo para fins de uso capião, chamado animus domini, a alma de dono, a intenção de ser dono, mesmo quando este ocorrer de má fé. Isso ocorre, gente, pois se de fato, se formos visualizar pela ótica daquele proprietário que não é responsável pelo seu bem imóvel, esse incorrerá sim na impossibilidade de perda ao bem mediante a esse instituto, tá? Então é importante também. Trago aqui também outras espécies de uso capião. Nesse momento quero falar sobre a uso capião ordinária. A uso capião ordinária, ela irá respeitar as formalidades muito similares à uso capião extraordinária, ou seja, permanência sem interrupção e oposição, também haver estabelecido o imóvel como moradia habitual, em solo urbano, ou realizando serviço de caráter produtivo, possuir animus domini e objeto possível de ser objeto de uso capião. Mas, ao contrário da segunda, ao contrário da extraordinária, o possuidor ele tem que apresentar um justo título
e esse justo título tem que provar a boa-fé. Essa modalidade está prevista no 1242 do Código Civil, mediante o prazo legal de 10 anos, podendo decair para 5 anos se no imóvel tiver sido adquirido de forma onerosa, devidamente registrado no cartório. Então, 2 pontos, forma onerosa e registrado no cartório. Mas que o documento tenha sido cancelado posteriormente, respeitando as delimitações de moradia ou investimento do referido bem. Esse é o uso capião também muito utilizado. Mais um uso capião também que eu queria falar para você é o uso capião ordinário pro labore. Este modo de uso capião está previsto no 1242 e dependerá que o possuidor produza na terra em questão. Além desse requisito, a posse também deverá ocorrer de forma mansa, pacífica, contínua, garantindo bem uma finalidade econômica, seja ela de cunho extrativista, pecuarista ou agrícola, em terras rurais. São requisitos a boa-fé, o justo título, que é obrigatório nesse uso capião, e o prazo é de 5 anos, não havendo limitação legal acerca da área a ser uso capida, tá? Então é importante. Outro uso capião que eu também trago uma divisão, o uso capião extraordinária habitacional. O uso capião extraordinária habitacional é justamente a disposição contida no parágrafo único do 1238 do Código Civil, só podendo ocorrer perante imóveis urbanos onde se faz necessária a posse mansa pacífica para fins de moradia, não levando em consideração a boa-fé ou o justo título e respeitando o prazo de 10 anos, não havendo limitação legal de área. Tá? Podemos chamar também a uso capião extraordinária pro labore, ocorre com a uso capião ordinária, pro labore também, o mesmo ocorre. Essa também possui embasamento no 1238 do Código Civil, porém, sendo peculiar, versar sobre imóvel rural, no qual será necessário apresentar sinais de exploração econômica, não dependendo, entretanto, de justo título e boa-fé. A uso capião constitucional, quando comentamos a respeito da interferência da Constituição Federal de 88, nas espécies de uso capião, estamos relacionando sim este modo, pois foi criada na Carta Magna, depois mudou de nome com o Código Civil Novo. Então hoje nós temos 2 nomes, né, para essa uso capião, a constitucional ou especial, tanto faz, pelo Código Civil é chamada de especial urbana ou especial rural. O embasamento legal parece no 183 da Constituição Federal e deverão ser respeitados os seguintes requisitos: posse mansa pacífica, também sem emprego de violência, sem oposição, pelo prazo no mínimo de 5 anos, podendo ocorrer, aliás, a soma das posses do antecessor, dependendo que o atual possuidor seja herdeiro legítimo e se já resida no imóvel quando for aberta a sucessão também, tá? Fator decisivo: o possuidor pode ser proprietário de outro imóvel, urbano ou rural, tampouco na verdade, pode ser proprietário de outro imóvel rural nas espécies de uso capião ordinária, extraordinária. Nessa aqui especial, não, tá? Nessa não. Um fator decisivo é não ser proprietário de outro imóvel no uso capião especial urbana ou especial rural, tá? Um ponto importante que eu queria falar para você, tá bom? Por fim, o imóvel também não pode ultrapassar 250 metros quadrados. No uso capião especial rural, nós temos uma situação também de limite de metragem, que é 50 hectares, então é importante lembrar também. O uso capião também pode ser chamado de uso capião constitucional habitacional. Essa uso capião visa auxiliar justamente aqueles que possuem recursos extremamente insuficientes para aquisição de nenhum imóvel. Pode ser chamado de uso capião constitucional pro labore, uso capião por interesse social, também outros nomes importantes. Existe a uso capião familiar, prevista na 12.424, 2011, do 1240 também. Tá? Então, olha só quanta coisa, quanta informação, quantas modalidades importantes de uso capião para você estudar aqui. Deixa eu mandar um abraço para o Tadeu, um abraço, ótima semana, Tadeu, tudo de bom, viu? E vamos lá, hoje tem palestra na OAB, vou dar uma palestra sobre regularização de imóveis na OAB de São Bernardo do Campo, tá bom? Estarei presente às 7 horas, às 9 horas, um evento bem legal. Um abraço a todos e até mais.